Olá a todos, tudo bem? Quem fala é Anderson. Semana passada nós vimos algumas coisas sobre Excel, né? Mas hoje nós vamos falar sobre dois pontos. O primeiro deles é sobre a formatação condicional e o segundo é sobre alguns pontos básicos das funções, tá bom? Sobre como iniciar elas. Bem, seguindo ao primeiro ponto, em formatação condicional, primeiro estou mostrando essa lista aqui para vocês, essa tabela, bem simples, né? Onde que a gente pode ver algumas situações em que cada produto tem um preço e tem uma quantidade diferente. Bem, para utilizar a opção de formatação condicional, nós temos que ter um grupamento de informações, como por exemplo os preços, selecionando todos os preços aqui, e clicando aqui em formatação condicional, aparece para mim algumas opções. Para que serve a formatação condicional? Ela serve para mostrar para a pessoa, de uma maneira gráfica, de alguma forma, a diferença entre os valores que tem do grupamento de informações. Por exemplo, se tem um preço que está muito alto, se está muito baixo em relação a alguma coisa, quais que são os mais altos e os mais baixos. A formatação condicional ela serve muito bem caso você deseje fazer algum tipo de fator de comparação. Bem, vamos lá. Vamos utilizar uma dessas que é a de barra de dados. Se eu clicar aqui simplesmente, vai aparecer um tipo de gráfico em cada uma delas. Como dando para perceber, do preço mais baixo, que é o de 50 centavos, até o mais alto, que é o de 5,25. Se eu clicar aqui em mais regras, ele vai aproveitar esse conjunto de preenchimento sólido, onde eu posso mudar, por exemplo, para preenchimento gradual, e mudar a cor que eu vou utilizar. Por exemplo, utilizar esse vermelho. Sem nenhum tipo de borda, onde que os valores mínimos e os valores máximos eles podem ser definidos aqui. Como, por exemplo, o valor mínimo poderia ser do mais baixo e o máximo do mais alto. O que aconteceria então? O valor mais baixo é onde que teria a menor parte desse preenchimento da formatação condicional e o valor mais alto teria totalmente preenchido. Aqui, como já tem uma visualização de como que seria aproximadamente. Enquanto os 50 centavos não apareceu nada, o 5,25 apareceu totalmente preenchido. Caso eu deseje retirar, é só clicar aqui em limpar regras, que elas somem, tá bom? Então eu tenho algumas outras escolhas. Eu tenho escolha de escala de cor, eu tenho escolha de conjunto de ícones, por exemplo. Eu poderia usar esse tipo de ícone aqui. Só aumentar um pouquinho mais aqui para aparecer. Onde que os que tem nenhuma barra, como por exemplo o de 50, e os que tem todas as barras, o de 5,25 e o de 4,65. Onde que mostra onde que tem mais, onde que tem menos, da quantidade do que deseja. Aqui está aparecendo o preço, mas só que poderia ser a quantidade em si, por exemplo. Eu poderia aplicar uma formatação condicional desse daqui. Mais regras, poderia escolher um conjunto de ícones. Não precisaria de ser exatamente esse que está aparecendo. Poderia colocar, por exemplo, da seta. Eu poderia, por exemplo, mudar para número, para algum tipo de fórmula, para percentil. Vou deixar, por exemplo, em percentil. Do percentil 1 para o percentil 20, seria a seta para baixo. Do percentil 20 ao percentil 40, seria essa daqui. E assim em diante até chegar do percentil 80 ao 99. Apertando OK, prontinho. Setinha para baixo, do menor percentil possível, então tanto 2 quanto 1 está do percentil 20 para baixo. Isso eu poderia fazer com qualquer outra coisa que tenha valor e que a gente pode comparar também. Então a formatação condicional ele pode ser uma maneira rápida da gente conseguir entender as variações entre os números, conseguir perceber se tem alguma coisa que está mais caro do que o outro. É claro que por essa tabela ser pequena, tem como a gente conferir. Não, é claro que o número 1 ele é bem menor que o número 9 em quantidade. Mas às vezes se forem números decimais, às vezes se forem
uma série de números, às vezes quando a lista é muito grande, quando as variáveis são muito grandes, esse recurso pode acabar ajudando a gente para a gente não se perder de qual que é maior, qual que é menor. Além disso, além da formatação condicional, né, que pode dar alguns recursos interessantes para a gente, nós temos também as funções. Existem as operações básicas, né, que são as operações de soma, de subtração, multiplicação, divisão, além de porcentagem e a de potenciação. São essas 6 operações básicas que o Excel consegue fazer sem grandes problemas. Mas além desse tipo de operação, o Excel também pode fazer algumas outras operações. Operações relacionadas a texto, operações relacionadas à comparação de números, a encontrar algum recurso que a gente está procurando. E esse tipo de coisa requer mais do que as operações básicas. Então, existe o que a gente chama de função. As funções elas servem para fazer algumas coisas que as operações básicas não conseguem fazer. Tá? Caso vocês desejem procurar as funções ou procurar alguns tipos delas, vocês podem vir aqui na guia Fórmulas e toda essa primeira parte aqui, no grupo Biblioteca de Funções, aparece algumas funções, aparece até a relação entre elas, por exemplo, de funções financeiras, lógicas, funções de texto e usadas recentemente também. Então, por exemplo, caso eu queira iniciar uma função, assim como as operações básicas, eu posso apertar igual, digitar a função que eu desejo, por exemplo, a função de soma, somar os valores, clicando e arrastando, fecho parênteses, e aqui eu tenho o valor. Aqui cada produto somado dá 23,12. E isso poderia ser feito tanto com essa lista de produtos, quanto, por exemplo, com uma lista de compras. Eu poderia criar uma lista de compras e ver qual seria o preço dessa lista de compras. Ou então com a quantidade de itens. Existe uma certa quantidade de itens, verificar quais que serão utilizados ou quais que serão comprados, por exemplo. E assim, tem uma afinidade que depende da necessidade ou da criatividade de vocês, né? É claro. Mas essa não é a única forma de se utilizar uma função. Caso você queira iniciar uma função de outra maneira, você pode clicar aqui nessa barra de fórmulas e clicar nesse FX aqui, FX, inserir função. Que então aparecerá essa caixa de diálogo aqui, com algumas funções que normalmente são usadas, mas eu poderia clicar em tudo aqui, que aparece todas as funções que se tem no computador. Bem, existem muitas e muitas funções. Algumas delas, provavelmente eu ou qualquer outra pessoa não nos lembraríamos de todas elas, porque são muitas. Mas existem algumas funções que são bem importantes e que são usadas com bastante recorrência. Por isso que geralmente elas são utilizadas e elas são ensinadas. Caso vocês queiram usar alguma outra forma de chegar ao mesmo ponto, se vocês clicarem aqui em inserir função, ou então no atalho, né, Shift F3, então aparece essa mesma caixa de diálogo. Existem algumas outras funções, caso vocês queiram ver por grupamento, de autossoma, financeira, como eu citei anteriormente, e outras funções, eu irei explicar mais à frente. Tendo alguma dúvida, pode avisar, não há problema algum. Esse vídeo é mais curtinho porque vai ser um conteúdo inicial, mas a formatação condicional, que é algo bem tranquilo de se entender e pode ser usado de formas bem curiosas e bem interessantes. Espero que tenha ajudado, espero que isso tenha feito vocês pensarem em algumas possibilidades do que fazer. Sobre as fórmulas e sobre as funções nós citaremos um pouco mais à frente, mas no mais é isso. Espero que estejam bem, apesar dessa questão do coronavírus, né? E, como eu sempre digo, sejam curiosos. Sempre que puderem, pensem em como que vocês podem utilizar as ferramentas que vocês estão utilizando.
Às vezes pode sair algo bem mais criativo do que normalmente seria se a gente só seguisse o padrão. Então é isso, até a próxima!